Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aproveitando que você está de pé, vou convidar você que trouxe a tua Bíblia para abrir tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Muito provavelmente você já ouviu esse trecho da palavra do Senhor. Eu também. Mas essa noite, esse finalzinho de tarde, comecinho de noite aí, vou compartilhar com você alguma coisa que o Senhor tem me dado. Gosto sempre de deixar bem claro que não tenho por objetivo, esgotar o assunto, mas sim compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Então a minha oração é que você possa entender pelo menos um pedacinho, que eu possa compartilhar contigo pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou ler mais uma vez. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode tomar o teu assento. Aproveitar que tem um lugarzinho para você, Aproveitar que nós só estamos nos domésticos da fé, as visitas que tem são todos amigos dos nossos amigos, então tá tudo certo, Saí do ladinho agora, Jane, você achou, Não, eu vi as visitas e a neném, inclusive. Tá, por fim, gente, vamos lá. Eu dei um título para essa mensagem, que é Trocando os Pesos com Jesus, Trocando os pesos com Jesus. E o tema é a respeito do nosso sistema de medidas e valores estarem comprometidos com o sistema do mundo. Vou falar um pouquinho a respeito disso. O texto base é esse que eu já li. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu anotei aqui 3 pontos que não são os 3 pontos que eu vou falar depois, mas eu vou falar agora, então só para dar um toquezinho. Nesses versículos, a gente pega aqui do Senhor Jesus um convite: venham a mim. Uma condição: todos que estão cansados e sobrecarregados. A respeito de estar cansado, entre outras definições, é sem forças, cansado, sem forças. Tem algumas outras definições, mas eu achei essa aqui mais, contundente, Sobrecarregados, carregados além do limite. E além de um convite e uma condição, ele também nos oferece uma solução, que é: eu lhes darei descanso. Como é bom nós podermos confiarmos no Senhor, aprendermos dele e recebermos dele o descanso para as nossas almas. Em primeiro lugar, como a gente gosta sempre de incentivar você na sua vida de leitura da palavra, Vou dar uma pincelada aqui a respeito do Evangelho de Mateus. Como você sabe, ele é o primeiro livro do Novo
Testamento, né? Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei mais interessante e vou dar uma resumida. Então o propósito, né, do Evangelho segundo escreveu, diz o pessoal que foi Mateus, né, atribui para ele, em torno de 50 a 75 depois de Cristo, é apresentar Jesus não somente como o Messias, mas como filho de Davi. Mostra como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento e como a lei ganhou um novo significado e foi completa na pessoa, na palavra e nas obras de Cristo. Tá? Mateus também salienta a rejeição de Cristo por Israel, tá? E está de acordo com a profecia. E com essa rejeição houve uma transferência dos privilégios divinos das pessoas escolhidas pelos judeus para a nossa comunidade, a comunidade cristã. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, conforme Mateus 21 e 43. Então aqui eu coloquei uma observação, irmãos, que eu acho interessante, assim, chamar a atenção de vocês. Porque a gente começa lendo um texto, aquele texto puxa um outro texto, e quando você vê, você está imerso, né? Você está assim, navegando pelas páginas da Bíblia, por assim dizer. E o tempo vai passando, e é uma coisa tão assim, tão boa, tão proveitosa, a palavra do Senhor, quando ela começa a se tornar vida para a nossa vida. Então eu coloquei aqui que o motivo está no 21 e 42. Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Mas você pode ver aqui que Jesus está fazendo uma pergunta. Olha, vocês nunca leram nas Escrituras? Então ele estava citando a Bíblia. E o que ele estava citando? Ele estava citando o Salmo 118 e o versículo 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tá? Como pedra angular, de uma maneira simples, você pode entender que é a pedra principal, né? A pedra que dá o ângulo, vamos dizer assim. Também não quero aprofundar muito. Aí nós vamos para onde? Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Entende? Vai fechando a Escritura, vai se complementando. Uma parte vai falando da outra, e você começa a estudar, e você começa a entrar, e você começa a se aprofundar, e de repente as coisas que você parece assim que não fazia sentido, começa a clarear, começa a descortinar na tua frente. E eu quero incentivar você, tá? Assim, investir no teu tempo de leitura da palavra, de conhecimento da palavra. Mateus é um livro muito maravilhoso. Tá? Tem ainda 1 Pedro 2,7 que vai falar a respeito. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Você já sabe quem é a pedra angular, é Jesus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram-se se tornou a pedra angular. Aí vem o 43, que é onde nós estávamos lendo antes. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E esse povo hoje sou eu e é você. Tá? Então tá tudo isso aqui, nós tiramos assim, de um pedacinho de Mateus. Você imagina se a gente for aprofundar sobre o conteúdo, tá? Vou colocar aqui rapidinho, foi dividido em 5 partes principais. A primeira parte vai do capítulo 3 até o 7. Com certeza você já ouviu falar do Sermão da Montanha, né? Então tá, Jesus descreve como as pessoas devem viver o reino de Deus. A segunda parte vai do capítulo 8 até o 11, e reproduz o Jesus umas instruções quando ele enviou os discípulos para as viagens missionárias. Na terceira parte, tá, da divisão, capítulo 11 até o 13 e 52, registra várias controvérsias nas quais Jesus estava envolvido, e 7 parábolas descrevendo algum aspecto do reino dos céus, tá? Então nós vamos falar a respeito desse pedaço, né, que está contido aqui entre o capítulo 11, versículo 2,
até o capítulo 13 e 52. Como você notou aí, nós lemos o 11, né? 28 ao 30. Então tá nesse pedacinho aqui. Alguma coisa a respeito dessas controvérsias, tá? A respeito, assim, mais uma observação, tá? Mateus, fora o início e o final, ele não foi escrito de uma maneira cronológica, quer dizer, na sequência em que os fatos aconteceram, nem estritamente biográfica, contando a vida de Jesus, mas ele foi colocado de uma maneira planejada, assim, ó, para que o judaísmo encontrasse o cumprimento das suas esperanças em Jesus, tá? Então é mais ou menos como se fosse assim: olha, o Messias que vocês estavam esperando é esse aqui. Então foi escrito mais ou menos dessa maneira. Você vê quanta coisa interessante, tá? Assim, outra coisa que eu achei interessante, que eu gostaria de falar para vocês, é que Jesus declara a igreja como um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra, tá? Então há uma expectativa com relação à minha vida e à sua vida como igreja, para cumprir o quê? Os objetivos de Deus aqui nessa terra. Nós somos chamados, né? Nós temos assim uma grande comissão, que também está aqui no livro de Mateus, tá? Aqui no... Puxa vida, esqueci de colocar o capítulo, mas o versículo é o 19, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 28. Aí, ó, você vê como que é bom a gente ter o pessoal, né, do apoio, né? Sentiram? Aí, quem tem o pessoal do apoio, ó, daqui uns dias nós vamos colocar o ponto aqui, fala aqui já, ó, vai ficar mais legal ainda. Estamos investindo. Mas assim, gente, uma coisa que eu anotei aqui, e eu gostaria que você atentasse para isso, né? Hoje foi falado alguma coisa aqui a respeito já, mas é assim, ó, a grande comissão é: vão e façam discípulos de Jesus por todas as nações, tá? E eu coloquei uma observação aqui, e eu gostaria que você entendesse que fazer discípulo de Jesus é fazer alguém parecido com Ele, tá? Muitas vezes você pensa assim: não, mas eu tenho que pregar para ele se converter, ele tem que virar crente, ele tem que virar evangélico, tá? E não me entenda mal, se tornar um cristão, se tornar um evangélico é uma boa coisa, não estou falando contra, mas muito além de se tornar um evangélico, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus, imitadores daquilo que Ele faz. Se a tua vida, o modo como você está vivendo, não está te levando a ser mais parecido com Jesus no dia a dia, nas tuas atitudes, você está fazendo alguma coisa errada. Se no proceder meu diário eu não estou sendo mais parecido com Jesus, à medida que Ele vai se revelando a mim, à medida que eu vou conhecendo Ele, alguma coisa de errado não está certo, né? Tá? Então assim, ó, vou deixar para você esse gostinho de quero mais. Se você quiser um esboço que nem esse que eu fiz, eu posso mandar para você no WhatsApp, tá? Não é algo assim autoral, não copiei de ninguém, não vou mandar amarelinho assim para você, né? Porque essas são as minhas anotações, você pode fazer a tua, tá? Brincadeiras à parte, irmãos, é muito importante, tá? Muito importante. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui para conversar um pouco com vocês é a respeito de jugo, tá? Jugo é uma peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar-se por cima do pescoço de dois animais, em geral 2 bois, e ligada a um arado ou a um carro de boi, né? Aquele que puxa. Ó, gente, eu trouxe uma figura aqui, eu ia passar para os meninos, mas não sei se vocês vão conseguir enxergar. Antigamente, né, quando a gente comprava um boi e a carne era muito dura, a gente falava que era um boi de canga, né? Quer dizer, carregou muito peso, ficou muito musculoso, a carne ficou muito dura. Então, quando fala a respeito de jugo, está se referindo a essa peça aqui, tá? Canga, né?
que não é aquele negócio de sair da beira da praia lá e colocar, que eu pesquisei também, apareceu aquela bendita daquela roupa. Eu falei, peraí, que não é isso que eu estou procurando, né? Então, gente, é assim, ó, só para você lembrar, tá? Fala na Bíblia a respeito do jugo desigual. O que acontece? São dois que vão levar um pedaço de madeira em cima do pescoço. Um é do tamanho, outro é do outro. Quem tiver mais para baixo vai carregar mais peso, vai fazer mais força. Fala a respeito do desequilíbrio dos valores, tá? E é mais ou menos por aí. A segunda aplicação para jugo, que tem a ver mais com a nossa palavra, fala do jugo como uma figura da escravidão e da opressão, tá? Então eu tirei aqui um texto que fala a respeito de jugo, só para nós entendermos a respeito dessa figura da escravidão e da opressão. Está debaixo de um jugo, está debaixo de uma escravidão, está debaixo de uma opressão, está debaixo da ordem de alguém. Então lá em 1 Reis 12:4 está escrito assim, ó, né? Não copiei o capítulo inteiro, mas eu gostaria de contextualizar para você entender do que nós estamos falando, tá? Depois de Salomão, que depois que o Davi foi rei, quem assumiu o reinado no lugar ou na sequência, né, de Davi foi Salomão. Então Salomão reinou o seu período, tá? E depois de Salomão, quem assumiu o reino no lugar foi o filho de Salomão. Como que era o nome do filho de Salomão? Roboão. Isso aí, eu sabia que você já estava sabendo que era esse nome, né? Só não lembrava, mas enfim. Então o Roboão, ele foi rei no lugar de Salomão. Foi no tempo do Roboão também que aconteceu a divisão, né, do reino de Israel em reino do norte, né, Israel, e reino do sul, que era o reino de Judá, né? É mais ou menos por aí. É só para você entender que daí depois desse cara para frente, com base nesse versículo que eu vou ler aqui, gerou assim o cumprimento da promessa que Deus tinha falado antes. Ó, depois de você, nós vamos repartir isso aqui e vai ficar um, né, assim, em homenagem, vamos dizer assim, a promessa que eu fiz para Davi, mas vai ficar um, né, uma tribo, que é a tribo de Judá, ou a tribo do sul, né? Reino do sul, aliás, desculpa. Então o que acontece, ó? Olha só, Jeroboão, que é o líder que ficou daí como rei do reino do norte, ele era um líder lá. E depois que Salomão faleceu, né, ele foi chamado para vir conversar com o Roboão, que era o filho do Salomão, a respeito do quê? Do jugo que Salomão tinha colocado sobre o povo, a respeito de impostos e essas coisas todas. Resumindo, ele foi lá dar uma reclamada para o sucessor do rei, falar assim, ó, teu pai, né, estava pesando sobre nós aí, estava pesado esse jugo, e eu queria ver com você o seguinte, se você não podia dar uma aliviada para nós. E o versículo diz assim, ó, 1 Reis 12:4, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. O que o Jeroboão foi tentar lá com ele? Um acordo, tá? Por quê? Por causa do jugo, estava debaixo de uma opressão. Aí, com certeza você já ouviu falar, né? Ele escutou lá os conselheiros do rei, e depois ele escutou os seus amigos, né? E ele preferiu dar ouvidos para os seus amigos, né? O que seus amigos aconselharam ele? Ao contrário dos conselheiros do rei, né? Os conselheiros do rei falaram, ó, se você servir o povo agora, o povo vai ser grato a você, vai se voltar o coração para você e você vai conseguir governar. Aí os amigos, olha, por isso que nós temos que tomar cuidado com quem que nós nos aconselhamos. Lógico que aqui, eu acredito assim, que era uma sequência daquilo que o Senhor já estava fazendo, né? E já era assim o caminho para rachar mesmo, para dividir o reino. Os amigos dele deram um conselho mais ou menos assim, olha, você vai falar que o teu pai era tranquilo perto de você, que agora que eles vão conhecer o peso da tua mão. Estou usando alguma coisa parecida, tá, irmãos? É baseado em fatos reais, não é o que está escrito lá bem certinho, né? Então assim, dali para frente o povo se revoltou, né? E rachou o reino e tudo isso dali para lá, tá? Então assim, por quê? A respeito de um jugo que estava acontecendo sobre aquele povo na figura de escravidão e opressão, tá? Então tá, aí eu anotei aqui, irmãos, a respeito do quê? A respeito de trocar o jugo,
E lendo esse texto, o meu fardo é leve e meu jugo é suave, tá? Em contraste ao pesado fardo do legalismo judaico, Jesus sugere um relacionamento aberto, livre e leal, tá? Esse relacionamento aberto, livre e leal ia permitir a obediência da lei, tá? Através da justiça, como a justiça da lei. Tá, Fernando, não entendi. Não se preocupe, eu também não. Então eu procurei dar uma desenvolvida aqui, uma desenrolada. Se você não entender muito bem, não tem problema. Marcelo, pastor, tem dom de ensino. Depois ele te ensina melhor. Que talvez eu não tenha toda essa didática assim para te explicar. Mas é mais ou menos, irmãos, assim, de uma maneira bem simplesinha, tá? É mais ou menos assim, Qual que era a função da lei? Vamos começar aqui analisando a lei. Qual era a função da lei? Paulo vai explicar para nós em Gálatas 3:24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então aqui ele fala o quê? Que a lei é um tutor. Fernando, grandes coisas. O que é um tutor? Não sei, tá? É um cuidador, tá? Então vamos lá. Gálatas 4:1-2 diz assim, um outro texto para a gente pegar de referência aqui, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora ele seja dono de tudo, tá? No entanto, ele está sujeito, mesmo sendo herdeiro, menor de idade, ele está sujeito a guardiões e administradores. Quem que são esses? Os tutores, é isso mesmo, até o tempo determinado pelo seu pai. Então, irmãos, em resumo, a lei ela funcionava como um guardião das pessoas. Essa era a finalidade da lei, tá? De uma maneira bem simples. Até quando? Até Cristo vir, tá? Entregar a sua vida, que nós cantamos aqui nos 2 hinos, né? Morrer lá na cruz, naquele dia que o sol não brilhou, né? Que o sol apagou, que não deu a sua luz, né? Quando o Senhor foi abandonado por Deus Pai, quando Ele derramou o seu sangue em nosso favor, para que nós não precisássemos morrer, até nesse dia. Então até esse dia, a lei ia vir o quê? Cuidando de nós, né? Porque Jesus não estaria, vamos dizer assim, disponível até ali, embora, né? É só para ir explicando. Então, num exemplo simples, a lei dizia mais ou menos assim, olha, não coloque a mão na tomada, tá? Tipo assim, ela não ia te explicar de repente o porquê você não podia ir lá e tomar um choque, mas ela ia te dar um alerta, olha, não coloque a mão na tomada. Aí você ia conhecer a lei e falar assim, não posso pôr a mão na tomada. Talvez você não ia saber que é porque não ia tomar um choque, né? Mas ela estava lá o quê? Te cuidando. Era uma instrução para o nosso bem. Essa é a função da lei. Beleza? Como é mais ou menos claro? Tá. E o que aconteceu então, irmãos, com a lei? Em resumo, bem simples, como eu gosto de fazer, o que era, né, para a lei fazer, ela acabou sendo o quê? Tendo a sua função distorcida. Ao invés de ser um aio, né, ao invés de ser um guardião, ao invés de ser um cuidador, o que começou a acontecer? O povo começou a manobrar a lei, começou a torcer a lei de uma maneira, tá? De uma maneira simples, estou te explicando, que melhor lhe conviesse. Então o pessoal começou a usar a lei em benefício próprio, tá? E é essa situação que está acontecendo ali. Simplesmente começaram a buscar o benefício próprio através da distorção da lei. E Jesus dá um exemplo aqui, e eu gostaria de ler para você, para ficar mais claro um pouco. Está escrito lá em Marcos, no capítulo 7. Dei uma resumida para não ficar muito comprido. Jesus, confrontando alguns dos escribas e dos fariseus a respeito da hipocrisia, como manobravam a lei em seu benefício, cita a profecia de Isaías, e diz assim, hipócritas. O que é uma hipocrisia?
dizer uma coisa e fazer outra, né? Quer dizer, estavam torcendo a lei de alguma maneira para o benefício próprio. Olha só que legal. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que está escrito na profecia de Isaías. E Jesus está citando para eles agora: olha, vocês são esses aqui, né? Que falam da lei, falam que com os seus lábios me honram, mas o coração de vocês está longe de mim, tá? Em vão me honram, em vão. Estavam lá querendo dizer que estavam honrando o Senhor aqui, ó, de faz de conta. Era essa a situação. Em vão me honram, ensinando, olha só, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8 diz assim, ó: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Aí você vê como que Jesus é legal para nós, ó. A gente vai lendo a Bíblia, você vai entendendo o que ele está falando para o pessoal ali. Está falando que em vez deles cumprir os mandamentos, eles estão dando mais valor para a tradição, para aquilo que traz benefício. Olha só, no versículo 10 ele diz assim, ó: pois Moisés disse, qual que é o mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. E na sequência ele diz assim, ó: e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Ou seja, era um mandamento para a morte, né? Quem não cumprisse de honrar o pai e a mãe, né? Aí o que acontece? Olha só. Mas vocês, Jesus explicando, afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, olha só, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, tá? Provavelmente você já ouviu esse termo. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Irmãos, aqui era mais ou menos assim, ó: o pai e a mãe criaram o filho até aquela idade que a maternidade e a paternidade começa a dar retorno, né? Tipo assim, ó, pega uma garrafa d'água para mim na geladeira, lava esse carro aqui, dá uma limpadinha aqui, lava essas calçadas, passa a cera, né? Eu passava cera nas calçadas quando eu era criança. 12 anos, não tão criança assim, né? Então assim, quer dizer, a maternidade, a paternidade já está dando um retorno, né? Aí o que eles faziam, esses filhos? Quando eles estavam nessa idade de começar a retribuir para os seus pais aquilo que foi investido neles, vamos dizer assim, tá? Eles falavam: não, eu não posso fazer o serviço para você, porque eu sou o quê? Corbã, eu sou uma oferta para o Senhor. Quer dizer, você investiu em mim, e agora na hora de você tirar o retorno da paternidade, o retorno da maternidade, eu não posso fazer para você, porque eu sou uma oferta para o Senhor. Por quê? Porque eles queriam ser uma oferta para o Senhor, porque eles tinham um chamado para ser uma oferta para o Senhor? Não, simplesmente usando o mandamento, usando a lei, usando uma brecha da lei para passar de boa, porque na hora de começar a trabalhar, não posso, quer dizer, não vou trabalhar. Entende como é que era o negócio? Como é que estava? Estava desse jeito. Então assim, não era só um, era geral, era parelho, né? Você olhava para a rua lá, estava todo mundo assim, um querendo ser mais santo do que o outro, um querendo fazer mais do que o outro. E daí eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais para frente, mas só para nós não se perder. Então diz assim, ó, no 12: vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou para com a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus que diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, por meio dessa tradição de vocês mesmos, e fazem muitas coisas como essa. Ó que legal ler a Bíblia. Ó que legal ler a Bíblia. O conhecimento ele vai entrando, sabe? Você vai começando a entender, a discernir. Não é tudo, não é que seja fácil, não é que você vai sentir um impulso para fazer, mas você pode tomar uma decisão e ser assim, como é que nós falamos, Marcelo? Intencional.
intencional em ler a Bíblia, em desenvolver uma vida de leitura da palavra do Senhor, não com o intuito de manobrar a Bíblia. Sabe aquele tipo de pergunta: ai, pode fazer tatuagem? Ai, posso beber bebida de álcool? Ai, posso cortar o cabelo curto? Posso usar uma roupa comprida? Posso usar uma saia desse jeito? Não, não é para isso. Não é para ficar manobrando, mas é para entender, tá? De verdade mesmo, aquilo que Jesus espera de você como discípulo, aquilo que tem em benefício teu e aquilo que tem em dever teu, tá? E vamos lá. Por esse motivo, por estar acontecendo esse tipo de coisa, esse jugo pesado, porque daí o pessoal foi ficando perito na lei, sabia onde que estava todas as brechas, foi criando essa tradição e foi oferecendo para o povo que um jugo tão pesado, um fardo tão pesado, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então Jesus entra aqui desse lado e fala assim: olha, vocês que estão cansados, que estão sem força, que estão sobrecarregados, quer dizer, que estão carregados a uma medida a mais do que se faz necessário, para vocês, venham a mim e eu lhes darei descanso. É isso que Jesus está proposteando, está oferecendo, né? E você fala assim: não, Fernando, mas eu já ouvi essa palavra, eu já aceitei Jesus no meu coração, eu creio que Ele pode fazer a diferença na minha vida, e nós já estamos nessa batalha, nós já estamos nessa corrida que nos foi proposta. Glória a Deus por isso. Vamos analisar um pouquinho mais. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você virou crente, você virou evangélico, você está na busca de ser um discípulo do Jesus, né? E o chicote está estourando nas costas, né? Sabe o chicote pegando nas costas? Fernando, onde é que está isso que é leve? Onde é que está isso que é fácil? Não estou dizendo que foi assim de uma hora para outra. Então, em contraste a esse fardo pesado que o legalismo estava oferecendo, Jesus oferece um relacionamento aberto, livre e leal. Para você ter uma base, eu anotei alguma coisa aqui a respeito de Paulo, depois de Jesus, que ele estava com dificuldade quando ele estava pregando a palavra, porque era mais ou menos assim, irmãos: Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela graça, nós somos salvos. Mas o que acontece? Tinha uma galera lá que vinha despregando o evangelho pela graça e dizia que não, que Jesus ter morrido lá fazia parte, mas que não era o suficiente. Então tinha que observar alguns rituais judaicos como um requisito de salvação. Você vai pegar lá em Gálatas, talvez em Coríntios, enfim, em várias cartas, né? Mas em Gálatas eu acho que é mais acentuado assim essa questão do quê? Do Paulo, ele afirmar essa questão da salvação pela graça, né? E pela fé em Jesus Cristo, e acabou. Não tem esse negócio de ter que estar pagando um monte de coisa e fazendo um monte de outras coisas. Lógico, irmãos, a salvação é pela graça, tá? A salvação não é de graça. Mas o que eles estavam querendo fazer ali era anular a graça de Deus. O Senhor, pela sua infinita graça, como nós não dávamos conta de pagar o preço do nosso pecado, providenciou para nós Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Porque por mais que nós cumpríssemos todos os requisitos da lei e não fôssemos pegos em nada, mesmo assim nós não conseguiríamos pagar o preço da nossa salvação. Então, pela graça e não de graça, pela misericórdia do Senhor, Ele proveu Jesus para nós. Mas isso não quer dizer que não tem custo, porque a bem da verdade, irmãos, custa a tua vida, tudo aquilo que é importante para você. Até tem uma parte que diz na Bíblia assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Está pegando aí? Está entendendo a diferença de ser evangélico e ser um discípulo do Senhor? É muito legal vir, é muito legal participar, é muito legal ter uma comunhão,
Mas quando começa a mudar a nossa vida, quando é que começa a fazer a diferença, quando que começa a ter transformação? Quando eu começo a abrir mão de ser do jeito que eu era. Eu tomo uma decisão de entrar por esse caminho. E daí, irmãos, é assim, ó, tá? Eu só anotei aqui que em Gálatas 2:21, Paulo dá uma pá de cal nesse povo que estava querendo observar essas outras coisas junto, como um requisito para salvação. Gálatas 2:21 diz assim, ó: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, tá? Quer dizer, se a justiça, se nós somos justificados mediante a lei, então quer dizer que Jesus Cristo verteu o seu sangue lá na cruz, quer dizer que Jesus Cristo morreu de graça, entende? Se o sacrifício dele por si só não é suficiente, então por que ele morreu lá? Se eu tenho que fazer mais um monte de coisa, é mais ou menos isso que ele está falando. E daí, irmãos, quando eu comecei a preparar essa mensagem, a imagem que me veio na cabeça, assim, o desenho, a figura, é de uma balança. Sabe aquelas balanças de comparação, aquelas balanças de 2 pratos? É uma coisa mais antiga um pouco, mas é o seguinte: tem um prato de um lado, tem um prato do outro, uma haste no meio, né, uma outra haste em cima aqui, e elas estão penduradas. Aí você pesa como essa balança? Você pesa ela por comparação. Você coloca num prato aquilo que você quer medir, né, sei lá, uma quantia de farinha, e daí esse prato vai baixar, como fosse uma gangorra. No outro prato você vai pegar os pesos e vai colocar ali até equilibrar de novo, né? Quer dizer, conforme a quantidade de peso que você colocar, vai equilibrar a quantidade de peso de farinha. Você sabe quanto de farinha tem, de açúcar, enfim, do que quer que seja, dependendo do tamanho da balança e a capacidade dela pesar. Só que daí é o seguinte, irmãos, olha só, como que nós vamos saber e por isso o título da mensagem é Trocando os Pesos com Jesus. Como que nós vamos saber que esses pesos de comparação, que nós vamos comparar a farinha, que nós vamos comparar o açúcar, que nós vamos comparar o que nós precisamos medir, como é que nós vamos saber que esses pesos estão certos? Né? Porque como é que eu vou saber que tem 500 gramas? Como é que eu vou saber que se tem 1 quilo? Se nesse quilo de comparação aqui, que eu vou usar para comparar, como é que eu vou saber se tem 1 quilo mesmo? Como que eu vou saber se esse peso não está distorcido? Então eu coloquei aqui, irmãos, um exemplo de pesos distorcidos. Até anotei um ditado bem popular assim, ó, 2 pesos, né? 2 medidas para uma mesma situação. Se encaixar de um jeito nós fazemos assim, se encaixar de outro jeito nós fazemos daquilo, e não há uma igualdade, não há uma igualdade, equidade, enfim, né? É julgado de acordo com o que me convém, porque os pesos estão viciados, né? Colocam os pesos mais leves para vender menos produto e dizer que tem mais. Então diz assim lá em Mateus 23, do 2 até o 7, Jesus falando, né, a respeito dos fariseus ali e tal. No 2 diz assim, ó: os mestres da lei e os fariseus, veja bem, irmãos, mestres da lei, não era quem não entendia, era quem sabia, era quem deveria saber, é quem estudava, né? Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, né? A gente sabe que foi Moisés que escreveu as tábuas, depois ele trouxe lá para o povo e apresentou. Então assim, Jesus está dando a sequência: olha, os que ficaram no lugar de Moisés, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. Tudo o que eles disseram você pode fazer, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam aquilo que eles pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Olha só os 5, irmãos, qual que é o objetivo de quando a pessoa é assim, ó? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos. Para você que vinha na escola dominical, você vai saber que o filactério é quase como se fosse uma caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa, você sabe o que é uma caixinha de promessa, né? Um potinho pequenininho assim com um pedaço da Bíblia e tal. Ele fazia os filactérios grandes e amarrava, e daí andava tipo assim, ó, não comparando, né?
parece que eles estavam fantasiados com aquelas alegorias, né? A gente costuma ver no carnaval aquelas roupas bem coloridas e aquele negócio todo. Então, tipo assim, qual que era o objetivo deles? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Filactérios largos, franjas e vestes bem longas. Olha só, gostam do lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre ou de rabi. Quer dizer, irmãos, usavam a lei em benefício próprio. Sabe, eu anotei aqui, ó, pessoas que estavam ali como um referencial, utilizando-se da lei em busca de posição social, em busca de relevância. Olha o meu filactério, olha como eu sou crente, olha o meu cabelo bem cortadinho, a minha barbinha bem feita, olha a minha roupa de crente, sabe? Mais ou menos assim. Nossa, olha, ali vai um crente, né? Quer dizer, do lado de fora está tudo certo. Então, irmãos, com base nisso, o Jesus veio e trouxe um fardo leve, que é possível viver aquilo que eu prego, que eu não preciso simplesmente examinar essa palavra procurando, né, aqueles atalhos, aqueles espaços onde eu vou podendo passar batido, porque vai chegar uma hora que não adianta, né? Até nós aqui, nós conseguimos levar de uma maneira, de outra, engana um, engana outro, mas e no dia que nós formos prestar contas daquilo que Deus deu para nós fazermos, né? Já pensou nisso aí? Aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos que esses pesos, eles estejam corretos, que eles estejam aferidos pelo Senhor. Aí o Jesus aqui, em Mateus 6, que é uma continuidade lá do Sermão da Montanha, tá? Coloquei aqui alguns, tirei três exemplos. Primeira coisa que Jesus cita aqui como exemplo para nós, olha só: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do seu Pai Celeste. Então você toma cuidado quando você for fazer uma obra de justiça, quando você for fazer uma boa ação, para não ficar se mostrando. Não faça isso com o objetivo de obter um reconhecimento. Nossa, como aquela pessoa é boa, como essa pessoa é espiritual, como ela é crente, como isso, como, entendeu? Nossa, que exemplo, tá? Buscando isso, você pode fazer o bem. Então aqui, ó, Jesus dá o exemplo das esmolas, ó, versículo 2, Mateus 6, versículo 2: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, tá? Tá tão na moda hoje, né? A gente entra na internet, vai ver um videozinho na internet lá. Nossa, olha, quanto que está esse doce? R$2. Quanto que você tem aí? Ah, eu tenho aqui 50 doces. Não, então eu vou levar tudo. Tá R$100 para você. Nossa, está fazendo uma boa ação para a pessoa. Daí grava, joga na internet para ganhar mais dinheiro. Sabe? Esses dias atrás estava escutando um político de um outro estado, não quero falar o nome dele, mas assim, um rapaz muito conversador que todos vocês conhecem. Tá? Conversador, cheio de planos, cheio de ideias, sabe? E uma manhã daquela estava lavando uma louça lá em casa, né? Ajeitando as coisas, porque eu lavo a louça lá em casa também, tá, irmãos? Fica aí o exemplo, não cai as mãos, ó, tá tudo aqui. Às vezes em quando dá uma ressecadinha na ponta dos dedos, tá? Mas não é a louça, é o detergente. E estou escutando aquele cara falando aquelas ideias, aqueles pensamentos, né? Aqueles projetos, aquela coisa mais linda. Não, porque se eu ganhar, eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e nós temos uma equipe para fazer isso e aquilo, e tá. Lógico, ele estava concorrendo a um cargo público. E daí eu escutando aquilo, e eu comecei a me animar naquelas ideias. Falei, não, cara, eu acho que é por aqui. Vou transferir meu título para votar para ele lá, né? Porque eu quero que ele ganhe, porque essa ideia é boa, sabe? Mas daí, você sabe que começou a cair a minha ficha? Falei, olha, se ele quisesse fazer isso aí mesmo, ele não precisava nem se candidatar. É só pegar e fazer. Sabe, irmãos, aqui, ó, às vezes você fica esperando o dia que você vai ganhar mais para você dar uma oferta. Não, porque o dia que eu ganhar mais, se eu ganhasse tanto, olha, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e eu ia fazer aquele outro, eu ia ajudar não sei quem. E, irmão, é o seguinte:
Você tem que ter o coração generoso. Essa ideia é uma ideia boa que você tem. É Deus que colocou no teu coração isso aí. Eu vou te falar, irmão, se você não pode dar R$100 de oferta para alguém, dá 50. Se você sente no teu coração de fazer. Se você não pode dar 50, dá 30. Se você não pode dar 30, dá 10, dá 5, dá R$1. Mas oferta se você tem esse sentimento no teu coração. Não fica com essa desculpinha que a hora que você tiver, que a hora que Deus te der condição, que não sei o quê. Porque assim, irmãos, pode até ser que você seja sincero no teu pensamento. Tá? Pode até ser que você seja sincero no teu pensamento. Mas muitas vezes isso é só uma desculpa para você passar uma vida sem experimentar mais do Senhor. Não estou pedindo dinheiro para ninguém aqui. Mas aquele que quer ofertar, oferta. Ontem ainda estava escutando um testemunho lá em casa, né? Dos presentes do chá das mulheres, né? Tem brindes e tal. E daí tem uma irmãzinha nossa, bem amiga nossa, que um dia ela trouxe ovo de presente, né? Por quê? Porque está no coração doar. Então assim, pode trazer dinheiro, traz dinheiro. Pode trazer ovo, traz farinha. Você pensa naquele tempo que não tinha dinheiro, como é que era? Um traz um saco de arroz, outro traz um porco, outro traz uma galinha, né? Outro traz um saco de açúcar, outro traz um saco de sal. Mas tem o coração para doar. Não precisa se candidatar, não precisa ganhar um monte. Se você tem no teu coração, faça. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua atitude. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Jesus está falando aqui, olha, Ele está dando o exemplo para nós mudar os nossos pesos, para nós mudar a nossa atitude. Não faça como fazem os hipócritas. Quem que são os hipócritas? Aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Faça diferente, porque eles quando dão esmola, anunciam com trombetas, fazem isso nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Olha o que Jesus está falando. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa, tá? Mas faça em segredo, e o teu Pai que está no céu vai te recompensar. Mas é só de oferta que você pode falar? Não, vou falar de oração. Olha só que massa. E quando vocês orarem, não sejam como quem? Os hipócritas. Quem que são os hipócritas? Que falam de um jeito, mas fazem de outro. Eles gostam, olha, pensa nisso, irmão. Você que já leu a Bíblia, meditando nisso, mas você pensa, eu chegar lá na esquina assim, olha lá, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Por que alguém vai querer orar, irmão, numa esquina, vestido com uma fantasia daquela, cheio de penduricalho e franjas e coisas e tal? Para aparecer. É só para ser visto. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem esse publicano. E o publicano lá, Senhor Jesus, tem misericórdia. Ainda bem que ele não sabe a metade das coisas, porque senão é capaz de ele entregar mais coisa ainda. Sabe? Tipo assim, mas você não ora desse jeito. Fernando, agora se eu estiver na rua não posso orar. Pode, irmão. Não é o desejo do teu coração se amostrar, se aparecer, né? Qual que é o desejo do teu coração? É entrar em contato com Deus rapidinho, assim, Senhor, me ajuda. Ora na rua, não tem problema. Agora que você vai sair de casa, vai lá na rua, todo pomposo, né? Para aparecer, não tem valor nenhum. Olha só. Eles ficam nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, olha que massa. Irmãos, está vendo? A palavra ela vai saltando. Ela vai saltando. Você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Por que fala para você fechar a porta, irmão, lá dentro do teu quarto? Porque ninguém precisa saber quando você vai rasgar o teu coração, quando você vai abrir o coração e falar com Deus, sabe? Não precisa. O que precisa é um coração quebrantado na presença do Senhor. Sabe a intenção do coração? Está vendo, irmão, por que muda daí? Por que dá uma transformação na vida? Porque é uma conversão que estava indo num caminho, agora vai para o outro. Porque realmente transforma de dentro para fora. Fala do jejum ainda, você quando jejuar, não mostra uma aparência triste, como quem? Como os hipócritas.
Por quê? Porque eles mudam a aparência do rosto. Chega perto de você e faz aquela cara de coitadinho. Nossa, está passando mal. Chega, não está se aguentando. Está tremilicando. Nossa, será que está jejuando esse irmão? Né? Entende? Não, antes você faz o quê? Vai lá, lava o rosto, passa um perfume, né? Chupa uma balinha, escova esse dente. Sabe? Tipo assim, ó, você não precisa ficar falando. Não é por isso, irmãos, que nós não vamos falar a respeito de jejum, que nós não vamos ensinar a respeito daquilo que nós já aprendemos no jejum. Mas é que o coração nosso não pode estar buscando recompensa dos homens aqui, ó. Né? Eu falo quando eu estou jejuando, eu falo os dias que eu jejuo da semana, quantas vezes eu jejuo na semana, eu falo de quando que eu estou jejuando. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu sou intencional em praticar o jejum. Eu sou intencional em ler a Bíblia. Eu sou intencional em levantar de manhã cedo e orar e falar com Deus. Porque eu quero me amostrar? Não, porque eu posso. Porque Deus me deu essa condição. Eu posso escolher buscar uma vida de intimidade e santidade com Ele, para entender o que Ele quer da minha vida. Então eu falo, mas é nesse objetivo. É lógico, irmãos, nós temos que sondar o nosso coração, porque às vezes nós só ficamos mais metidos. É só isso que acontece. Ai, porque eu oro tanto, porque eu oro bastante. Daqui a pouco nós vamos arrumar uma fantasia para você orar lá na esquina. Daí você pelo menos já recebe, né, aquilo que você está buscando. Vamos lá. Como saber que os pesos utilizados estão com a referência correta? Precisamos trocar os pesos que carregamos pelos pesos aferidos de Jesus. Pesos corrompidos, proceder mundano. Gálatas 5:1 diz assim, ó, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Olha só, irmãos, aqui vem para nós essa palavra. Já entramos por esse lugar, já aceitamos Jesus, né? Já estamos caminhando, já estamos prosseguindo, mas faz tanto tempo que estão falando que Jesus vai voltar, né? Que será que ele vai voltar mesmo, Maria? Não sei. Porque eu escuto esse negócio de Jesus voltar desde quando eu era criancinha, estou com 70 e poucos anos, Jesus não voltou ainda. Graças a Deus, né, irmãos? Deu mais um tempinho para nós se arrepender. Mas está escrito, ele vai voltar. E se ele não voltar no tempo que nós conseguimos esperar com vida, nós vamos e ressuscitamos primeiro ainda, porque está lá na Bíblia. Mas nós temos que estar o quê? Preparado. Então não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Fernando, mas você está falando de escravidão, mas eu não sou escravo. Pois que a princesa Isabel aqui no Brasil aboliu a escravidão, né? Assinou lá a Lei Áurea. Ninguém mais é escravo. Mas o que é escravidão, irmão? Tudo aquilo que tira a tua liberdade. Tudo aquilo que impede que você sirva o Senhor na plenitude de quem você é. Tudo aquilo que te engana, tudo aquilo que te rouba, tudo aquilo que prende você, que não deixa você mudar de fase na tua vida com Deus, não deixa você crescer, não deixa você desenvolver, é uma escravidão. O que tem impedido você de manifestar quem você é em Deus? Tome sobre você o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que nós vamos fazer, irmãos? Já está quase acabando, acho que faltam só umas 4 folhas. É rapidinho. Brincadeira, mãe, é só 2. Como que nós vamos fazer para carregar o fardo de Jesus? Para frente ele diz assim, ó, aprendei de mim. Nós temos que aprender, irmãos, de Jesus. A maneira como a transformação vai ocorrer na nossa vida é diretamente proporcional a quantia de conhecimento que nós temos de Jesus. Todo que está sobrecarregado, todo que está cansado, eu te darei descanso. Sem relacionamento com Deus, sem conhecimento de Deus. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Josué 1:8. Não deixe de falar do livro dessa lei. Medita nessas palavras dia e noite, para que você cumpra tudo o que está escrito.
endireitarás o teu caminho e prosperarão os teus caminhos, e você será bem sucedido. Tá? É bem por aqui. Então, irmãos, é assim, ó. O resumo de tudo isso, o resumo da mensagem, é a promessa que nós temos do Senhor depois de aprender dele, que é o que? Encontrar descanso para as nossas almas. Se você já anda descansado, acredito que já está tudo certo com você, tá? A partir do momento que você começa a entender Jesus e a entender o significado da palavra, e aquilo começa a fazer sentido, e você começa a ser mudado de dentro para fora, e começa a ser um discípulo do Senhor, você começa a tomar sobre si o fardo do Senhor, o jugo do Senhor, você começa a entender que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é o resumo da lei. Tudo aquilo que foi escrito, todos os preceitos, todas essas voltas, tudo aquilo que eles faziam, né? Tudo aquilo que se tornou, tudo aquilo que desviou, o resumo é: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Nós temos conversado muito a respeito do futuro da igreja, de como nós vamos fazer as coisas, como nós vamos envolver os irmãos, como que cada irmão vai poder assim desenvolver aquilo que o Senhor chamou para fazer, né? Como que vai ser? Em princípio, irmãos, em resumo, não tem como você ajudar ninguém que você não tem um relacionamento, não tem como você ajudar ninguém que você não ama. Se você não amar o teu irmão, vai ficar muito mais difícil de ajudar. Agora, como é gostoso você ajudar alguém que você ama. Como é gostoso você estar junto com alguém que você ama, que você tem um relacionamento, né? É um tempo tão agradável, passa tão rápido, né? Você está ali, você vai conhecendo a pessoa, você vai sabendo, tipo assim, ó, quer um exemplo? Quer saber se você ama a pessoa? Quer saber se você tem um relacionamento bom? A pessoa está de aniversário, o que você dá de presente? A pastora vai fazer aniversário agora, dia 6. Não estou pedindo presente, né, irmão? Só você que quiser trazer, pode trazer, né? Mas tipo assim, ó, do que ela gosta? O que eu vou dar de presente para a pastora? Nem conheço, nem sei qual que é os gostos dela. O que acontece? Não tenho um relacionamento. Tá? Então assim, irmãos, a revelação que você tem de Jesus, o nível da tua vida cristã, o nível da tua vida espiritual, vai depender muito de como você se relaciona com Deus. Marcelo fala, se quer ouvir Jesus, ele fala através da palavra. Começa a se dedicar na leitura, tá? Começa a manifestar cada vez mais a verdade, a verdadeira excelência, a essência de quem eu sou em Cristo. Troco os pesos do mundo pelos pesos de Jesus e começo a manifestar o resultado prático da fé. Eu sempre que ouvia esse versículo, eu me assustava, tá? E eu vou ler para você, Tiago 2:18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nossa, mas então agora eu vou ter que ter obras para demonstrar a minha fé. Porque você acabou de falar que Jesus já pagou o preço por mim, que eu não preciso ficar fazendo as coisas, e tem um texto lá que diz assim, ó, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, você já viu a Bíblia se contradizendo? É a primeira vez que você está vendo? Não, na verdade nós não entendemos o que ele está falando aqui. E assim, ó, me deu um clareamento nesse versículo. Isso aqui, irmãos, é o resultado prático da fé. Você quer falar que tem fé? Me mostra as tuas obras, porque as minhas obras, é o que ele está dizendo ali, são resultado prático da minha fé. Entende? Quando a palavra começa a saltar, começa a transformar a tua vida, e as coisas ao teu redor começam a mudar, é disso que ele está falando. A minha fé salta de dentro para fora, e eu posso te mostrar
os resultados práticos através das minhas obras. Elas são o resultado da mudança que ocorreu no meu interior. Aquilo que eu prego, eu vivo e manifesto como resultado da minha fé. Uma fé viva, verdadeira e eficaz. Sabe? É muito legal isso aqui. É algo que brota de dentro de mim. Tem aquele versículo lá que ninguém coloca uma candeia debaixo de uma mesa, que é mais ou menos isso, né? Ninguém coloca uma candeia debaixo de uma mesa. Irmão, vai começar a brotar na tua vida, vai começar a acontecer. Daqui a pouco você vai começar a olhar as tuas obras. Você vai começar a ver o quê? O fruto do Espírito brotando na tua vida. Agora, esses dias atrás, o Luciano trouxe uma mensagem e falou a respeito de Paulo. E está lá em Gálatas 6:17. E diz assim, ó: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. É diferente? Muda a vida da gente ou não? Transforma? É uma fé verdadeira? Sabe, irmãos, eu sempre falo aqui, você pode levantar agora, colocar de pé, nós vamos orar. Já vou encerrar, tá? Sempre falo aqui, Jesus, pode levantar. Jesus é de verdade. O Jesus é de verdade. A vida cristã é de verdade. Sabe, irmãos, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez até hoje você vem vindo, você acha que a igreja é um lugar legal, as pessoas são gente boa, é um bom lugar para participar, é um bom lugar para estar. Sabe, irmãos, troca de peso com o Jesus. Começa a viver a verdade da palavra. Começa a agir de uma maneira a gerar transformação. Você é o sal, você é a luz dessa geração. Há uma expectativa com relação à minha vida, há uma expectativa com relação à sua vida. Você tem ferramentas que Deus deu para você. Existem coisas na tua vida que você tem facilidade de fazer. Às vezes você tem a facilidade de orar pelos irmãos. Às vezes você tem a facilidade de levar uma palavra, de dar um conforto. Você tem a facilidade, sei lá, de dar um abraço, de conversar, de se importar com a vida do irmão. É você que foi levantado para esse tempo. Sabe, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e encontrarei descanso para as suas almas. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar hoje aqui na tua casa, Pai, compartilhando a tua palavra e entendendo, Senhor, que o maior interessado no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, para que nós possamos alcançar, Senhor, as pessoas, é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma expectativa com relação às nossas vidas. E muito obrigado, Senhor, porque nós podemos viver uma vida diferente, Pai. Uma vida que causa a transformação. Uma vida que causa, Senhor, a mudança. Que causa, Senhor, a libertação. Através, Senhor, do teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Através, Senhor, da tua promessa. Através, Senhor, da tua palavra. Através, Senhor, daquilo que o Senhor fala para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor não mente, e a tua palavra não volta para trás, Pai. Não há como não se cumprir. Passarão os céus e a terra, Senhor, e a tua palavra vai se cumprir. E nós estamos aqui hoje, Senhor, na tua presença, com o coração diante de ti, pedindo, Senhor, que essa palavra possa encontrar, Pai, guaridas nos nossos corações, que nós possamos meditar, Senhor, na tua palavra, que a tua palavra comece a fazer sentido, Senhor, dentro do nosso coração, e venha mudar, Senhor, transformar a nossa vida, que nós possamos viver, Senhor, esse descanso para as nossas almas, que nós possamos ser realmente, Senhor, a mudança que esse mundo tanto clama, Pai, em nome de Jesus.
vem, Senhor, sobre as nossas vidas, muda, Senhor, as nossas vidas, muda, Senhor, os nossos corações, muda, Senhor, os nossos valores, que nós possamos ser realmente, Senhor, cada dia mais parecidos contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.